Olá, bem-vindo ao Eletrofórum. No vídeo passado eu mostrei uma coisa bem simples, que é poder você rodar o Linux dentro do VirtualBox no Windows. Vídeo curto, rápido e simples, né? É mais para quem está iniciando em virtualização. Hoje eu vou falar uma coisa um pouquinho mais avançada. Criar um servidor de virtualização usando o Proxmox. Proxmox você basicamente consegue ter dois tipos de máquinas virtuais, né? Um que é o tipo container, né? Que é o tipo LXC, que na verdade ele compartilha o kernel e os recursos do computador, e o outro é uma máquina 100% virtualizada, que é a VM, né? Vamos começar primeiro pela placa-mãe. A placa-mãe, no caso, bom, para poder escolher a placa-mãe eu teria que ter escolhido um processador, então vamos começar pelo processador. Eu quero um de baixo consumo. Eu tenho entre as opções aqui o 2630L e o 2650L. No caso, eu estou selecionando o 2650L porque ele possui 12 núcleos, trabalhando com 24 threads, né? E tem um consumo de apenas 65 watts. O 2630L tem um pouquinho menos de núcleos, porém ele tem um consumo de 55 watts. Mas, como eu pretendo rodar várias aplicações em paralelo, preferi por este processador. Mas existem várias opções aí para quem quer trabalhar com o Xeon, né? Ou Xeon. No AliExpress tem várias pessoas vendendo ele, né? Esse é um processador que já saiu de linha, então você só vai encontrar usado aqui no AliExpress. Segunda coisa importante, eu vou selecionar agora a minha placa-mãe. Existem vários modelos de placa-mãe aqui no AliExpress, se vocês olharem. Eu tenho aqui da Machinist, tenho da Huananzi, tenho da Jinsha. Então, como é que eu escolho a melhor placa para poder trabalhar com virtualização? É o seguinte, eu tenho que olhar o chipset dessas máquinas. Que nem, por exemplo, essa placa-mãe aqui tem um chipset B85. O que acontece com esse chipset? Vamos dar uma olhada nas especificações? Então aqui, ó, chipset B85. Ele trabalha aqui, ó. Ele tem virtualização, tecnologia de virtualização direta. Ou seja, eu vou conseguir fazer a comunicação das minhas placas PC e o PC Express diretamente com a minha VM. Com esse chipset aqui, provavelmente não. Ou vou conseguir numa velocidade um pouco mais lenta, né? Ou posso até encontrar problemas. Então, de cara, eu preciso cortar as placas que tem o chipset B85. No caso, essa daqui já não é muito interessante. Bom, depende. Se você tiver sorte, essa placa-mãe aqui, ela vem com o chipset Q87. Chipset Q87 é um pouquinho mais interessante, porque ele tem o que eu preciso de virtualização. Mas é uma escolha um pouco arriscada, né? Porque ele pode vir com o chipset Q87 ou com o B85. Se ele for o B85, para mim, ele não servirá para virtualização, ou eu não vou poder extrair a maior performance possível quando trabalhando num servidor de virtualização. Outra opção interessante são as Huananzi. Nesse caso, essa X99, vamos ver se ela também me atende. O preço dela está um pouquinho alto, ela está inflado, mas ela já vem com processador, né? Esse processador, no caso, ele é bom para quem é gamer, né? Porque ele tem um clock mais alto e menos núcleos, mas eu não vou cobrir esse assunto agora. Potência de consumo desse processador não é interessante, 85 watts já está acima. E o chipset B85 também não é interessante para máquina virtual. Como já olhamos, o chipset B85 ele não tem suporte às extensões IOE VTD e nem a vPro. Ok, então se eu quero uma máquina que trabalha 24/7, eu vou ter que ir para uma plaquinha um pouco diferente. Essa daqui. A X99 F8, que é a queridinha das chinesas, né? Ou a X99 TF, que é uma placa interessante porque tem suporte de memória DDR3 e DDR4. A DDR3, se você for usar um processador um pouco mais forte, ou se você não quiser se preocupar com o consumo, você pode usar o 2678V3, que é um processador interessante. Vou pegar aqui as especificações, ele é similar ao 2680V3. Mas ele não é um processador oficial, né, no caso. Ele suporta aqui DDR4, no caso o 2678V3 suporta DDR3 também. Ele também tem 12 núcleos, como o 2650L.
ele trabalha com clock maior, então ele serviria para virtualização e também para games, basicamente, né? Tem muita gente usando ele para games aí. Muitos canais aí do YouTube mostrando testes em games. Mas o meu foco aqui é trabalhar com o servidor. Então vamos lá. Então eu já defini a minha placa-mãe, eu vou usar a X99TF, porque se eu quiser usar um processador mais forte no futuro e reaproveitar as DDR3 que eu tenho aqui, eu vou poder. Lembrando, a memória DDR3 não é compatível com a 2650L, então eu vou ter que comprar a DDR4. Só estou comprando essa placa-mãe por questão de compatibilidade, ok? Então vamos lá. Chipset dela, Intel C610, 612. Eu vou lá embaixo, as duas tecnologias que eu estou procurando, ó que beleza, elas estão aqui presentes, então eu não vou ter problemas. Uma coisa legal de falar dessas placas são as VRMs dela, elas são refrigeradas com um coolerzinho aqui. Esse cooler dá problema com o tempo, mas eu não me preocupo tanto mesmo porque ele tem uma parte de VRM um pouquinho melhor do que as outras placas chinesas. Como eu quero uma máquina que fique ligada 24/7, eu não quero ter problema com as VRMs do meu processador. Beleza, já falamos de processador, já falamos de placa-mãe, agora vamos falar de cooler, que é uma parte importante. Eu escolhi esse aqui, ó, Big Shuriken 3. É um cooler que ele basicamente é um cooler pequeno, assim, pequeno entre aspas. Ele é um cooler que tem um fan de 120mm, só que ele tem uma base legal de dissipação e joga o ar para a placa-mãe também. Tudo bem que o ar vai estar levemente quente, que o processador 2650 ali não esquenta muito, então o ar aqui basicamente vai descer morno. A ideia é montar com essa base aqui virada para os VRMs. Aí eu vou usar o próprio cooler do processador para refrigerar minhas VRMs também. É interessante ver isso. Agora, bom, com o cooler já selecionado, vou selecionar agora as minhas memórias RAMs. Vou dar uma olhadinha aqui de novo no processador, porque é importante sempre ver isso. Meu processador suporta DDR4 até 2133. Pô, Flávio, é o seguinte, 2133 é pouco para a tecnologia de hoje, né? Eu quero colocar uma memória 3200. Tá legal, você pode colocar. Só que a placa-mãe, ela vai trabalhar com a máxima estabilidade dela até 2133, o processador, desculpe. Então, eu recomendo, se você for usar uma máquina dedicada para isso, não for usar memória, pegar a memória 2133, de preferência ECC, porque se trata de um servidor, né? Eu quero uma memória com correção automática de erros, uma memória ECC registrada. Então vamos lá, o que temos de memória? A gente tem aqui a memória Tminter, já testei, inclusive tem o canal da MiConst, vou deixar aqui embaixo, aqui nas descrições do canal, onde ele fez os testes usando várias memórias, essa é uma memória recomendada pelo rapaz da MiConst também. Eu vou pegar, no caso, 4 módulos de 8 GB 2133. Funciona perfeitamente com o meu setup, né? Aqui ele está falando como é um servidor, uma memória para servidor. Então você só vai poder usar com processador de servidor, como os Intel Xeons ou Xeons, né? Como você preferir falar. Então, beleza. Memória selecionada, com a velocidade batendo com o processador. Então eu tenho meu kit aqui casado. Eu preciso só agora ver no caso meu disco rígido ou minha SSD. Interessante que essa placa-mãe aqui, ela tem suporte a slots SSD, né? Aqui, ó, ela tem os slotzinhos aqui M2. Então vamos pegar aqui. Eu achei interessante aqui em spec. Já vi algumas pessoas fazendo as reviews dela. Ela é uma memória razoável com preço até acessível. Pegar de 128 GB, R$135, tá um preço razoável. Porque essa memória eu vou usar para poder botar o sistema operacional, no caso a base do Proxmox, né? E depois vou usar discos rígidos comuns, de 2 ou 4 terabytes. Você pode usar SSD também, não tem problema. Esse é o meu setup, porque eu pretendo usar os discos rígidos que não estão sendo usados, eles vão ficar desligados no HD Parm, né? Não é a melhor prática, mas é a que consome menos energia. A vida útil da HD às vezes é um pouco sacrificada usando esse tipo de coisa, né? O HD Parm, na verdade, é um aplicativinho que você consegue programar ele para poder desligar HD de tempos em tempos ou quando não está em uso, né? Ele é muito usado no Linux.
Ok, continuando aqui. Placa de rede. Olha, como se trata de um servidor, eu não economizaria com placa de rede. Então eu peguei aqui uma Intelzinha de 4 portas, chipset i350M. É um chipset que tem 4 portas, no caso, suporta 4 portas gigabit. PCI Express X1. Você fala, pô, Flávio, PCI Express X1, porta gigabit, cada canal é 128 gigabytes por segundo, ou seja, 1 gigabit por segundo. O que acontece? Se eu pegar minha plataforma PCI Express X1, normalmente se ela for de primeira geração, eu tenho só 256. Então eu estou criando um gargalo aqui, poderia usar apenas 2 portas. Fala, calma. Aqui o PCI Express X1, nessa placa-mãe aqui, ele é de segunda geração. Então eu não tenho muitas dores de cabeça para poder me preocupar. Se eu for olhar aqui, ó, PCI Express, no meu chipset, né? Eu estou no chipset aqui só para dizer, não, estou no processador. Vamos no chipset. PCI Express geração 2. Significa que no PCI Express X1 tem o dobro da velocidade. Melhor, o dobro da capacidade de dados, né? São 500 megabytes por segundo, ou seja, 4 gigabits por segundo. Então, ok, tá casado, não tem problema. Eu tô no limite do meu slot, mas eu também não vou conseguir usar o limite da minha transmissão de dados. Então minha plaquinha de rede tá bem casada aqui com a minha placa-mãe. Aí você fala, pô, poderia ter pego, tem modelo X4 dessa plaquinha de rede. Tem modelo X4. Se você for olhar aqui, tem o mesmo modelo, inclusive, PCI Express X4. Eu peguei de PCI Express X1, porque o X1 é mais comum achar em outras placas-mães. Eu posso reaproveitar essa placa em outra placa-mãe, se caso for um upgrade futuro. É uma escolha minha, ok? Agora, a fonte, eu, no caso, vou usar minha fonte antiga, que eu já tenho faz um tempo, né? É uma fonte da HuntKey de 650 watts, mas eu recomendo você pegar qualquer fonte que tiver aí dentro de 650, a minha é uma dessa. Isso aqui é uma foto de um fórum, mas a minha é uma dessa. Mas eu recomendo qualquer coisa, pode ser entre 500 e 600 watts, mais para você ter uma folga, uma garantia que tua máquina não vai dar problema. E também pegar uma marca razoável, né? Pegar qualquer marca chinesa aí, ou qualquer marca do Mercado Livre, eu acho que não vale muito a pena. Bom, basicamente desse setup, o que eu tô querendo colocar são as opções. Mas aí fala, pô, Flávio, ficou caro, eu não quero usar esse kit. A placa-mãe tá cara, ela custa 600 e poucos reais, tem placas-mães muito mais baratas. Bom, é o seguinte, você tem que ficar de olho em que placa-mãe você vai usar. No caso, a placa-mãe da Huananzi tem uma idêntica que é da Jinsha, né? São placas-mães também, eu acredito que elas são muito similares. Deixa eu ver se eu acho alguma Jinsha aqui para poder mostrar. Vou digitar aqui, fica mais fácil. Aqui é Jinga. Jinsha, não, Jinga. Escrevi errado, peraí. Me enrolei aqui. É isso aqui, essa marca aqui. Ué, não tenho nenhum aqui. Tô escrevendo errado aqui. Bom, vou ver se eu acho uma aqui que eu não sei escrever o nome dessa placa. Deixa eu ver aqui se eu acho uma. Tem essa daqui, a Zenith também. É sempre assim, você sempre abre a placa e dá uma olhada, ver qual que é o chipset do fabricante. Se não tiver especificado o chipset, você entra em contato com o fabricante e pergunta, chipset C612, só que essa aqui é uma X79. Não, ok, X99. Bom, precisa tirar a dúvida com o fabricante para poder ver se essa placa-mãe realmente é uma X99, porque aqui está tendo uma discrepância do que está escrito. Essa placa-mãe tem 2 slots de memória RAM. Eu acho que para servidor ela não é interessante, porque ela só tem um slot para PCI Express. Então, voltando aqui achei uma Jinsha, exatamente isso. Faltou o S quando eu escrevi lá. Essa aqui, uma coisa das Dual Processors. Olha,
Se você for trabalhar com workstation, renderização, eu até recomendo 2 processadores. Fora isso, o servidor do Proxmox, você é exagero, a não ser que você queira trabalhar com muitas máquinas em paralelo. Aí eu recomendo você pegar 2 processadores de baixo consumo, que nem o 2650 LV3 ou 2630 LV3, uma solução de refrigeração razoável que suporte mais do que 65 watts, tem uma máquina excelente de baixo consumo, entre aspas, né? Porque 2 processadores de 65 watts você tem 130 watts, né? Então é um consumo considerável aí. Isso em load, tá, pessoal? Quando você está em idle, o consumo é mais baixo, mesmo porque ele ajusta os clocks. No MiConst, o site russo do MiConst, ele coloca essa placa como uma das mais estáveis, essa e essa. Então, minha escolha é sempre: vai montar um servidor que vai ficar ligado? Já está comprando peça chinesa. Vá pela estabilidade. É a melhor coisa que tem. Então, bom, vendo aqui, selecionando aqui no caso o kit que eu vou montar, é uma placa-mãe X99 TF da Ruanazi, um 2650L. O meu cooler é um Shuriken 3. Minha fonte, que eu já possuo uma Handcase Titan de 650 watts. Meu SSD Kingspec aí de 128 GB. HD de disco rígido que eu vou usar, o disco rígido que eu vou usar, eu recomendo você pegar uma orientada para NAS, pode ser uma Seagate, a Seagate para NAS, ou uma Western Digital Red, ou até mesmo uma Hitachi NAS, ou qualquer uma orientada para NAS, né? Memória RAM, eu recomendo, se você pegar a Thermitter ou Clisbury, só que lembra sempre pegar entre 8 e 16 GB, 2133 para garantir a compatibilidade da sua máquina, geralmente chipset Samsung das memórias. Essas placas mais chinesas aceitam muito bem. Placa de rede, eu sempre dou preferência para Intel. Tem as Intels mais antigas, nossa, essa aqui é bem mais nova, 10 gigabits por segundo. É um pouco exagero para um home lab, para você usar aí de virtualização, né? Mas você tem placas mais antigas. Não recomendo, pega pelo menos uma i350, tem de 2 e 4 portas. E basicamente é isso. Se tiver alguma dúvida em relação a essas placas, dá um comentário aí nos comentários. Quiser entrar em contato aí pelas redes sociais, você pode acessar o site www.eletroforum.com.br, aqui no canal do Eletroforum, ou então pelo próprio Facebook no Eletroforum. É isso aí, muito obrigado e subscreva-se aí para poder obter os novos tutoriais aí em relação à virtualização e também montagem de setups, home lab e toda a parte de configuração de máquinas virtuais e virtualização. É isso, valeu, obrigado.